vocês estão vendo muito menos pedidos ali, que nós temos o costume de todo final de ano, né? Ou virada de ano, ou no princípio do ano seguinte, que é 2024, queimar todos os pedidos. Aí fizemos isso, aproveitei até o pastor Edmar que estava aí, né? A Marcilene, o pastor, o Diácono Aldemir estava aí também, mas ficou cuidando dos afazeres da igreja. Então nós fizemos esse trabalho. Só para estar passando para os irmãos, né? Esse pedido aí, para quem não sabe, todo final de ano, ou virada, ou princípio, igual foi agora, na terça-feira, se eu não me engano, nós queimamos esse pedido. E glória a Deus por isso, né? Nós estamos fazendo e prestando conta. Falando, né? Porque a pessoa não sabe, mas cadê os pedidos aqui? Cadê aquilo ali? Então, já sabe que você pode colocar seus pedidos, suas áreas. Eu continuo colocando, renovando os pedidos com Deus. E Deus, ele tem esse pedido que a maioria deles que eu coloquei ali, foi só para agradecer, porque houve um milagre em muitas áreas que eu coloquei na mesinha para a igreja estar orando sobre ele. Amém? E não deixe de usar a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tive também hoje à tarde com o pastor Carlos, eu e o pastor Edmar, Carlos Rezende aqui, não sei se todos conhecem, né? O pastor que de início abriu essa igreja, é o pastor lá do Esquadrão, né? Esquadrão Resgate Vida é a igreja, é o nome da igreja daqui. Tem uma lá que é o pastor Valceni que dirige, essa eu dirijo. E está orando pelo pastor Carlos também, né? Pela saúde dele, né? Em nome de Jesus. Então vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, pode ficar sentadinho no seu lugar. Estamos aqui apresentando nas tuas mãos a Priscila, papai. O Senhor já, esse ano que passou, o Senhor operou um milagre, o Senhor operou na vida da Priscila. Então completa essa obra sobre os órgãos dela, os rins dela, papai. E proteja todos os órgãos dela, proteja os nossos também, áreas que a gente não podemos ver, Senhor, mas o Senhor pode. O Teu Espírito Santo está o tempo todo agindo em nós. Então opera, papai. Nós ministramos a cura sobre a Priscila, sobre os rins, sobre toda a área que está danificada, que danificou. Nós, no nome de Jesus, ministramos a cura. E apresentamos também o pastor Carlos. Continua cobrindo ele com teu sangue, livrando do mal. No nome de Jesus, seus filhos e seu ministério, abençoa. No nome de Jesus. Eu apresento também o Evangelho e o Antônio. Continua cobrindo a vida deles com teu sangue, fortalecendo, dando entendimento, sabedoria, como o Senhor tem dado para todos nós. Cobre eles com teu sangue. Cobre a tua igreja com teu sangue. Abençoa cada um, papai. Aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, esteja visitando a cada um pelo poder do nome de Jesus. E continue agindo sobre a igreja. Salinha, papai, as crianças. Coisa linda aqui, papai. Um cheiro suave. O creio que o Senhor recebeu o louvor nesta noite. Com a Débora, com a Nicole, com as duas Alices. No nome de Jesus, com Juliana e com toda a igreja, obrigado por tudo. Eu sei que enquanto estamos aqui te adorando, pode estar 2, 3, 4, o Senhor está operando em toda a sua igreja. Então, o Senhor precisa de um para operar. Se tiver 2, é melhor ainda. E graças a Deus, papai, que o Senhor nos trouxe na tua casa hoje. Obrigado por essa chance de estar aqui. A oportunidade de estar aqui para bendizer o teu santo nome, para exaltar o teu santo nome, porque o único Deus que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, o Deus que opera sobre nós sem medida e sem pedir nada em troca.
O Senhor só pede para te adorar. Enquanto estamos te adorando, o Senhor está cuidando das nossas causas. Pelo poder do nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Um aplauso bem forte para Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor para o Senhor. Eu quero que você abra suas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 11. É hora da palavra de Deus, né? A palavra de Deus é muito importante. Isso aqui é culto de ensino, culto de libertação. Aonde Deus está, aonde Jesus está, Ele está ensinando, está libertando e curando pessoas. Então Jesus não é limitado. 1 Coríntios, capítulo 11. Só para iniciar. Creio eu que é o 23. Deixa eu ver se é ele. Não, não é o 23. É o mesmo, mas o 28. Só esse versículo. E a parte A dele. Parte A não pega a outra parte. Da vírgula. Não tem uma vírgula, outra vírgula e depois você não pega a parte do pão e do cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Só até aí. Senhor, no nome de Jesus, aí está a sua palavra. E que o Senhor possa estar agindo, papai, com o teu Espírito sobre essa palavra. Do se examinar. Muito obrigado. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso, poderoso, glorioso. Um Deus que dá chance para nós, antes de qualquer coisa que nós formos fazer, nos examinar. Então, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra e continue agindo sobre nós, fazendo com que nós tenhamos dentro de nós o tempo todo essa retrospectiva, esse exame, para que não possamos agir indevidamente. E muito obrigado pela tua palavra e por nos ensinar essa mensagem. E o teu povo, né, possa entender essa palavra de hoje, como o Senhor tem aberto o entendimento, papai, de todos. E não só aqui, papai, mas essa mensagem ela é gravada às vezes no Zap ou em alguma área que vai para outras pessoas. Aí que essas pessoas possam entender o que o Senhor está falando. Porque se não entender, não tem jeito de obedecer. Então, obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém, amém. Glórias a Deus. Aí eu separei essa passagemzinha aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É até da Santa Ceia, né? E assim como desse pão e beba desse cálice, mas não é essa parte que eu quero comentar. É o examinar, que Deus o tempo todo, desde o começo da Bíblia, né? Ele tem dado palavra para você e para mim, para nós ter consciência daquilo que Ele tem nos dado e nos colocado para fazer. Então, para você ter consciência o tempo todo, você tem que dar o tempo todo se examinando. Aqui está falando em uma passagem, mas em todas as passagens, ele faz comparação o tempo todo, desde o Velho Testamento, Deus tem feito isso, e no Novo Testamento também Jesus veio comparando uma coisa com a outra. Entende? Então, o tempo todo mandando você ficar sóbrio, né, sem se embebedar em nada, porque a pessoa bêbada, ela não tem como, ou drogada, ela não tem como se examinar. E para estar bêbado ou drogado, não é só de álcool ou de crack, ou de maconha ou de cocaína. Tem pessoas que ele se embriaga de ira. Aí a Bíblia vem ensinar, através do Espírito Santo, né, para você irar, mas não se embriagar da ira.
Quando você se embriaga da ira, você peca. Aí a Bíblia fala o quê? Ireis, mas não pequeis. Aí entra o quê? Para você não pecar, domínio próprio. Aí o domínio próprio leva você a fazer o quê? Se examinar. Não posso. Se eu for, vai pegar. Então começa. Você já pensou? A carne que te dominava para te levar em qualquer área de pecado. Vou beber, vou fumar, vou adulterar. Eu estou irado com aquela pessoa, agora que se lasca. Você começar a ter domínio próprio em cima dessa carne, através do Espírito Santo. E o Espírito Santo fazer você o quê? Examinar a si mesmo. Ixi, não posso, nem com a esposa, nossa, com meu filho, com minha filha. Ah, meu Deus, e agora? Então, essa sobriedade que Deus dá para você e para mim é a única chance que um ser humano tem de se examinar. Porque se você se embriagar com o ódio te embriaga, te deixa bêbado, a ponto de você começar a praguejar, a boca que é para sair coisa doce, você começa a se embriagar, de dar para se examinar, quando uma pessoa dá um ataque muito forte, a sua mente descontrola, aí você passa a não ter domínio. Aí é o Espírito Santo que, através de você dar essa examinada, que você coloca ele para começar a agir em cima da tua carne e dominar a tua carne, para você não pegar. E o segredo é não plantar pecado. Você plantou o pecado, você vai ter que colher morte. Mas como assim, pastor? Morte nos seus empregos, nas suas finanças, no seu casamento, relacionamento com seus filhos. O plantio do pecado, o plantio do descontrole que nós temos desde saindo do Éden, é que leva você com esse descontrole, desenfreado, a pecar. E o pecado ele causa uma série de situações, você vai ter que colher. E a Bíblia já fala assim, a colheita do pecado é a morte, o salário dele é a morte. Dependendo aonde você tocar no pecado, na hora da embriaguez que vem da carne, depois Satanás entra, o plantio que você vai fazer é a colheita futura que você vai fazer. Para amanhã, para a semana que vem, para o ano que vem, para o mês que vem. Às vezes sua finança está uma maravilha, você está vivendo o melhor momento da sua vida, tudo certo. Só que através de uma ação que você tem, você vai fazer o quê? Não se examinou, não deixou o Espírito agir, agiu com a sua própria carne, colheita. Destruição aonde? Depende de onde você deixou. Pecado tem várias áreas de pecado. Tem pessoas que ele pega em tudo, então em tudo ele vai ser destruído. Nós já cansamos de ver pessoas destruídas no casamento, com os relacionamentos com os filhos, com as finanças, e devendo todo mundo, e o seu emocional ficou destruído, acabou tudo para ele, e ele está querendo se matar. Já chegou uma pessoa perto de mim assim: pastor, não tem jeito mais, tem que me matar. Está na outra igreja, um rapaz hoje, o nome dele eu posso falar abertamente, o nome dele é Hernani, não é isso? Hernani, ele era motorista de táxi, na época nem tinha Uber, né? Acho que não. Motorista de táxi veio trazer uma irmã na igreja e ele se abriu com a irmã dentro do táxi. A irmã falou bem assim: solta do carro e conversa com um pastor que eu vou te mostrar. Depois disso aí você nunca mais vai querer morrer. E foi dito e feito, bateu em cima, a palavra entrou no coração dele. E ele, até hoje, ele para no meio do trânsito. Pastor! Vem lá e me dá um abraço. Glória a Deus. Como é que está a família? Tudo bem. Depois dessa morte dele, ele já deveria ter se suicidado naquela noite. Ele já teve uma ou duas filhas, né, Marcelo? Não, depois ele tinha uma, né? Teve mais duas. Duas filhas. Né? Olha que graça que tem. Não era um suicídio só que ele ia ter. Ele ia matar ele e essas duas filhas.
antes delas nem aparecer, não ia aparecer mais. Mas através de poder de Deus, de entender essa mensagem que eu estou passando para você, todas as áreas que você vai fazer, todas. Eu não vou falar para cozinhar, mas é bom até para cozinhar, para não botar fogo na casa, para não bater um esquecimento, não se embriagar de preocupação, igual eu já fiz isso lá em casa, esses dias atrás mesmo, fui botar uma água para ferver, cheguei lá, eu vi que a água ficou mais de hora, porque secou tudo e já estava queimando uma panelhinha que eu botei para ferver uma água, pensando. Você do nada se embriaga, nasce preocupação da vida, aí tira totalmente a sua noção, de onde você está, o que você está fazendo, você está cozinhando ou não, você botou uma panela no fogo ou não, você fez ali ou não, por isso que acontece explodir alguma coisa às vezes, né? A maioria das vezes é isso. A pessoa está embriagada em preocupação. Então quando você tem o domínio do Espírito Santo, né? Até em Gálatas fala isso, você consegue se examinar. Quando você se examina, você começa a tirar toda a embriaguez, não tem? Que a carne coloca em você. Quantas pessoas que estão aqui no culto e estão embriagadas? Mas está bêbado, pastor? Não, está bêbado de algo não, nem de droga. Está embriagada das preocupações lá fora. Através de não se examinar aqui dentro, não prestar atenção na palavra, porque a carne ela leva você para os pensamentos lá fora. Eu já cansei de sentar dentro da igreja e ficar lá fora com o pensamento. Hoje, quando eu piso na igreja, eu já foco no louvor que está se cantando, que é profecias para mim. Vê se tem palavras aqui de louvores que já cantou 50 vezes, mas 50 vezes que eu olho para aquele louvor, se eu estiver ligado, sem estar embriagado, meu coração voltado para Deus profetizando para mim o tempo todo, através de louvor, através de uma abertura. Você não presta atenção, você entra na igreja, senta, e você está bêbado de preocupação, você está preocupado com um monte de coisa lá fora. É um local que você tem que ficar 30, 40, 50 minutos de adoração, prestando atenção, para que você lá fora, quando você chega sem estar bêbado, sem nada, se examinando. Caramba, nossa, isso aqui falou na igreja, nossa, isso aqui lá, Deus falou comigo isso aí, nossa, e como ficar ligado. Aí nesse espiritual que a pessoa leva, eu estou aprendendo a cada dia a viver isso aí, né? Nesses acontecimentos. Quando é que eu tenho que ficar tranquilinho, quando que é que eu tenho que ir. Tem vezes que eu cansava de partir para cima e eu era para ficar sentado. Não tem? Tem vezes que muitas vezes era para mim ficar, era para ir e eu não ia, ficava sentado, sempre fazendo coisas contrárias. Até acertar em algum pecado de palavra, de julgar alguém, fazer algo com alguém, e depois ter um baque. Você pode até não acreditar. Um tempo atrás eu estava no SEASA, apareceu uma pessoa que eu conheço que mexe com droga, e mexe assim, usuário. É um trabalho com um amigo meu. Aí chegou lá e querendo me vender algo, eu não queria, e ele acabou me pedindo dinheiro para lá na feira ele me dar, e eu para que ele não ficasse em cima de mim me perturbando demais, eu passei aquele dinheiro para ele, mas o Espírito Santo falou que não era para me passar R$10. Não dá dinheiro para ele. Eu achava que era eu mesmo. Não estava tempo. Quando eu cheguei com o meu caminhão para vir embora, num lugar assim que não tinha, sempre parei ali, nunca pisei de freio, nunca fiz nada. O caminhão fez assim para trás, só deu uma encostadinha. O irmão Jeff sabe mais ou menos quanto custa uma encostadinha naquele caminhão grandão assim, irmão Jeff. Esse modelo novo. O cara queria R$2.000, um arranhão que eu dei, uma encostadinha que eu dei nele. Na mesma
na hora o Espírito Santo falou: olha quanto custou os 10. Pastor, Deus não é assim não. Não vai nessa não. Aqueles 10, graças a Deus que eu vi aquele menino no outro dia, mas aqueles 10 podia ser os últimos 10 que eu desse para ele ir lá na boca tomar um tiro na nuca. E uma vida para Deus, uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Então Deus sabe o que você tem que fazer. Entendeu? Então às vezes você pensa que é para fazer, não é. Deus fala no seu coração: não faça. Quando você está ligado. Agora, quando você está embriagado com as coisas do mundo, você está focado nas coisas do mundo, o Espírito você não ouve. Vem na sua mente para você acha que não é. Por quê? Você não está ligado. Aí, com muita luta, eu consegui pagar aquele homem R$500. E chorei. Não, mas se eu botar lá para fazer, isso é zero, não sei o quê. Segura, a franquia não sei quando, não é, irmão? A franquia não sei quando. Era de empresa lá, eu não procurei saber de nada, só paguei os 500 a ele na hora ali, eu não sei, lá na frente, não sei lá onde isso. Pegou meu número de telefone, não sei como é que eu passei para ele, mas eu paguei os 500 a ele. Abra suas Bíblias em Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. É escrito assim, tá vendo? Isaías 1, capítulo 1, versículo 2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tua terra, porque o Senhor tem falado. O Senhor, daqui não está falando que Deus fala, mas Ele tem falado o tempo todo, tá? Aí está escrito assim, aí 2 pontos, está escrito: criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Ficou bêbado. Aí ele dá uma comparação, o próprio Deus. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. Israel quem? Eu e você. O meu povo não entende. É Deus falando comigo e com você. Olha, vocês, eu estou falando com vocês direto. Aí ele dá uma comparação a um animal que é irracional, o boi e o jumento. O boi e o jumento, eles aprendem uma coisa e vai lá e pratica. Mas vocês não me entendem. Olha só que coisa pesada, né? Aí nesse mesmo Isaías, aqui na frente, olha aí no 17, se eu não me engano, pode puxar aí que você vai ver, eu acho que é no 17. Não, o 18. Ele diz assim, versículo 18. O 1 eu li do 2 e o 3, agora eu estou lendo o 18. Vinde então e relacionemos juntos, diz o Senhor. Tem tradução que fala: vinde então e vamos bater um papo, vamos conversar. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. 19. E se quiser obedecer, você vai cumprir o mundo dessa terra. É o tempo todo falando com você e comigo. Se examina aí, eu estou falando com você o tempo todo.
Aí a pessoa quer só, né, ficar muito focada em certas coisas e fora quando cai, né, desmonta todo e começa a usar realmente aquilo que embriaga, né? Embriaga, que acaba com a vida da pessoa todinha. Vai chegar a esse ponto. Mas primeiro a carne, ela vai tentar te embriagar com muita preocupação, com muitos pensamentos contrários. Vai vir pessoas para falar coisas que você não gosta de ouvir. E Deus tem dado na Bíblia o tempo todo, né? Como que você deve dar uma resposta para as pessoas que falam algo que você não quer ouvir. A Bíblia ensina, passar de ano mesmo é um. Em Isaías capítulo 18, Deus fala com você: vamos bater um papo, mesmo que está tudo errado, mas vamos. Aí Deus fala o quê? Eu vou continuar falando com você. Porque se você ouvir, não tem jeito, vai ter. Igual o pastor Nimar pregou aqui, foi na virada agora, ele falando das fases que nós temos, as fases de obediência que nós temos. Não tem? Eu acho linda a fase da obediência. Salmo 40 fala sobre essa fase. Esperar com paciência no Senhor. Aí depois você aguardando ali, vem a fase dele tirar seu pé do lodo, botar seu pé numa rocha firme. Aí daqui a um tempo você ainda vai continuar falando uns palavrãozinhos. Deus vai lá e começa a botar uns cânticos novos na tua boca. Tudo fases. Quando você começa a obedecer a Deus. Não tem? Em Isaías capítulo 1, 19 diz assim: e se você quiser, né, se examinar, me obedecer, você vai comer o bom da onde que está falando aqui? Dessa terra. No 19, no 1:19. Se quiser obedecer, comereis o bem dessa terra. Qual é o bem que Deus pode te dar nessa terra? Qual é o bem que Ele pode te dar? Família. Fora dos vícios, paz no coração. Como Isaías hoje chegou uma mensagem para mim de Isaías, Deus, quando você carrega Deus na mente direto, você tem paz com Ele, paz na mente, não tem? Em Isaías no 20 diz assim: mas se recusardes e for rebelde, quer dizer, você não quer dar assunto, você quer ficar embriagado mesmo. Tem gente que não quer mesmo, não. Na hora do culto, na sequência do culto, eles quase não vêm. Quando vem, está embriagado de preocupações fora, ou acha que uma direção ou outra dentro da igreja não está legal, e deixa de receber a bênção. Deus, quando me deu um ataque aqui nessa própria igreja de querer sair daqui, sair fora, Deus falou bem assim: eu não preciso de você fazer movimento nenhum dentro dessa igreja para mim te dar a sua bênção. Você não precisa. Se eu te mandar você ficar sentado, você fica sentado, igual eu fiquei sentado. Se eu te mandar pregar, você vai vir e prega. Aí tem gente que ele quer sentar, ele quer vir pregar. Eu tive um pastor aqui assim. Ele quer pregar e daqui a pouco ele sai daqui, quer louvar, e ele não quer botar a igreja para receber a bênção, não tem? Porque Deus tem um tempo de estar passando para você e te enchendo, não tem? Enchendo de quê que Deus enche uma pessoa? De conhecimento. E o conhecimento do livro tal e o outro livro tal aí fora é um conhecimento comum. Mas o conhecimento vindo da Bíblia entrando em você é poder. Aquele livro que você conhece ele de capa a capa, o filme que você assistiu, que conhece ele do começo ao fim, conta detalhes do livro ou do filme, ele não vai manifestar poder em você. Quando vier a feitiçaria ou a destruição do seu casamento, aquele conhecimento não te livra. Mas
o conhecimento da palavra de Deus dentro de você, ele te livra da feitiçaria. Como assim, pastor? É uma doença pesada mesmo. A feitiçaria te lança um negócio pesado. Tem bruxos ali que são o cara. Mas quando eles não encontram Jesus pela reta, quando ele não encontra um ser humano, uma mulher, um homem, com essa palavra no coração cheio de poder. Como eu encontrei um bruxo na feira lá, o bruxo é velho, esse cara é velhão. Falou, rapaz, tem 79 demônios, legiões no meu corpo, eu tenho isso, e eu vou pegar, ele falando é o demônio, pô. Eu vou pegar no Armagedon e vou encarar o seu Deus. Eu falei, o meu Deus já te destruiu na cruz do Calvário, seu otário. Mas puxa, a mulher dele estava puxando ele, falou, não entra aí não entra não, porque se entrar, não tem nada em mim. Não é café no molho, mas é azeite na botija. Azeite no vaso, não tem? É o que você está recebendo essa noite. Palavra. Azeite dentro da botija, azeite dentro do vaso. Agora não pensa você, se você encarasse aquele bruxo, qualquer livro que você leu, Allan Kardec, não vai surtir efeito. Aqui dentro dessa Bíblia, Deus fala através de profeta. Profeta bate no peito assim e fala, maior o que está em mim, rapaz, do que o que está neles. É maior, é um espírito. Eu falei que esse bruxo tem um espírito dentro de mim que você sabe qual é ele, rapaz. Você está te ofuscando sua visão. Ele chega a estar olhando para mim com os olhos piscando. Tinha um clarão aqui para lá na cara dele, no nome de Jesus. Não que eu sou nada, mas o Deus que você serve, Deus seu. Salmo 40 fala que depois dessas fases que você vai passando na presença do Senhor, você vai crendo cada vez mais, você vai adquirindo poder. Chega um ponto que a pessoa olha para você e treme. Mas não é por causa do Samuel, não é por causa do Jefferson, não é por causa do Sol, não é por causa da Lohana, do Ouro, não é por causa de nós, não, é Deus que vai ser. A pessoa treme a base. O macumbeiro chega e fala, não dá para. Já teve filhos meus que estavam desviados, nem no caminho do Senhor estava. Filhos. E chega dentro do centro espírita lá só para visitar e a pessoa manda sair e nenhum espírito desce ali. Imagina, hein? Falando do seu filho. O filho está lá na escola, está em qualquer outro lugar. O cara tenta botar, mas ali tem poder de Deus sobre a cabeça. Não é uma criança comum, não é uma mulher comum, não é um homem comum. Mesmo que seja seu filho, tiver que acontecer porque Deus permitiu. Só se pedir autorização. A quem? Ao Deus. Abraão, Isaac e Jacó. Deus Todo-Poderoso, fez o céu e a terra. Vou botar a mão, hein? Não pode. Então tem convicção do que eu estou falando, estou pregando. Então não adianta. Pô, tem uns aí que tem conhecimento, você tem que ver. Me coloca debaixo do chão. Mas quando chega na palavra, a pessoa não tem argumento, não tem poder nenhum. Às vezes tem o conhecimento desse livro, mas na letra também não funciona. O conhecimento dele só acontece se você crê. E tem gente que faz teologia, mas não crê em nada do que está aqui. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Eles vão lá, estudam esse livro todo, mas não acreditam em nada do que está aqui. Aí pega aí um crente novo convertido que crê até na capa preta do livro. Tem reverência pela Bíblia, que é Deus, né? Não é como se fosse Deus, que é o próprio Deus, ele crê. Um convertido que começou agora, sai clareando, iluminando, qualquer palavra que ele diz, Deus opera.
aquele cara cheio da teologia, Deus não opera. Por quê? Porque ele não acredita em nada do que está aqui. Sabe por que ele não opera nele? Porque aqui está escrito que os sinais da Bíblia só seguem o que crê. Pode chegar em casa e tiver alguém com febre. Se você não crê, você não vai botar a mão. Se você crê, você não vai deixa orar. Não é pastor não, rapaz. É crer. Ó, Senhor, em nome de Jesus, que eu aprendi lá naquela casa que era do Senhor. Eu estou ministrando a cura sobre a minha filha. Vai embora, febre. Se a febre não passar, Deus vai te conduzir a algum lugar. Mas morrer de infecção não vai. Uma convulsão não vai não. Porque está orado. Ou vai operar um milagre ali na hora para acrescentar a sua fé. Então a palavra de Deus ela é o tempo todo você se examinando. Eu posso? Davi o tempo todo, você aprende com Davi, isso aí, Senhor, eu posso entrar? Senhor, se eu for lá, eu vou ter vitória? Esse pastor, mas não, se é Deus que ele está perguntando, é claro que ele vai ter vitória. Tem lugar que você vai entrar que Deus fala, não entre, senão você vai perder. O próprio Davi aqui entrou numa cidade, né, tem uma história na Bíblia, o nome da cidade se chama Keila. Então puxa tudo, onde está escrito? Ele entrou nessa cidade com o exército dele, ajudou essa cidade a vencer outro exército. Só que depois que venceu esse outro exército, a cidade de Keila estava em paz. Ele descobriu que Saul, o inimigo dele, ia vir invadir a cidade. Ele perguntou para Deus: Senhor, eu posso ficar aqui que eu vou ter vitória sobre Saul? Deus falou: corre. Como? Corre. Você vai ser engolido. Davi fez o quê? Correu. Às vezes você vai num negócio, em alguma coisa, que você quer porque quer aquilo, mas você não vai aceitar se Deus falar que não é para comprar. Você não pode entrar ali, isso não é um negócio bom. Mas você já está com dinheiro, já está tudo certo, você vai falar assim, não, eu vou arriscar. De repente Deus muda a fala dele. Não, você vai se lascar mesmo. Você vai dar problema. Aí só quem está atento, não está embriagado e está se examinando. Se Davi não tivesse se examinado aquele dia, ele ia tomar uma borrachada. Ele se examinou. Quando você está se examinando, você logo vai procurar o Senhor. Senhor, e aí? O que o senhor acha? Posso? Não posso? Tem uma experiência uns 2 anos e pouco atrás, que teve lá dentro da minha casa, né, com alguém lá que fez um voto com Deus. Só que na hora do voto, o local que Deus mandou é o local que ela não queria ir. Eu lembrei desse testemunho aqui, não vou usar nome, mas foi lá dentro da minha casa. Então ela não queria ir naquele local. E ficou brava, tá? E falou para eu só vou porque eu fiz um voto. Eu não quero nem saber se você vai chorar, se irá, como que você vai fazer, mas ele quer que você cumpra o que você falou que vai fazer. Sabe por quê? Ele quer que cumpra? Porque é lá que vai dar a bênção. Ele preparou uma bênção no lugar que você falou que ia fazer. Só que o lugar que ele escolheu é um lugar que você não queria. Mas a bênção está lá. Você nunca vai saber que essa bênção está lá. Era até para montar um serviço bem pequeno lá, né? Aí chegou lá, fez um trabalhinho lá, e do nada, do lado, surgiu um trabalho muito grande, onde iniciou o trabalho dele na época.
até hoje está dentro do meu coração. Tem áreas que eu não quero estar lá, mas eu vou lá por causa, às vezes, desse testemunho. Não tem? Falei, não, mas eu falei que iria, eu não posso deixar de fazer. Tem? Como todo ano eu queimo os pedidos, na virada ou nos princípios do ano. Você não acredita, apagou totalmente da minha mente isso aqui. Não sei com quem eu estava conversando, que do nada falou sobre os pedidos da igreja. Veio na mente na hora, os pedidos para queimar. Nem falei nada com ninguém lá em casa, só falei com a senhora, você vai comigo? Eu estou preparando aqui para queimar um pedido lá na igreja. Cheguei aqui, encontrei o pastor Edmar também, aí nós acabamos queimando junto aí, o diácono Valderi, ou quem tivesse. Se não tiver ninguém, eu vou lá e faço. Não tem? Ou se eu não puder vir para fazer, eu vou chamar uma pessoa para fazer. Mas é uma coisa que foi prometida para Deus para fazer. Então tem áreas que você é para se examinar. Quantas pessoas que eu vejo aí que promete e fica quebrando os votos por causa de alguma. Outro exemplo aqui, eu tenho a média de uns 10 anos ou mais que eu levo verdura do projeto de recuperação do pastor Carlos e em outros projetos. Às vezes eu levo uma sacolinha também, como faço pela igreja. Tivemos uma discordância, eu e o pastor Carlos, na época. Aí ele chegou para o pastor Bolsonaro e falou: o pastor Samuel vai parar de trazer verdura e tal, teve uma discordância, eu acho que ele falou, mas ele falou que vai parar? O pastor Bolsonaro falou comigo. Ele falou bem assim, não falou não, mas pelo que houve entre eu e ele não vai fazer não, porque ele estava acostumado de lidar com pessoa que quebra a voto, que mistura as coisas humanas com as coisas de Deus. Se eu tiver alguma atrito com alguém, eu vou parar de dizimar por isso, ou parar de ofertar, ou parar de fazer alguma coisa, eu não posso, porque o meu assunto é com Jeová direto, não é com ninguém aqui. Eu só tenho assunto com você e você comigo por causa de Jesus. E Jesus falou para nós estar orando pelo outro e amando o outro. Porque não era nem para a gente se conhecer, passar a vida aqui na terra e eu me esbarrar com o irmão Sol nem com o irmão Jefferson. Você acredita, irmão Jefferson? Pode você. Mas para quantos anos aqui nunca se esbarrando? Passa uma vida, ele vai ficar mais velho, eu também vou morrer e não vê. Aí quando você vem para Jesus, você começa a conhecer pessoas novas, começa a te levar para conhecer pessoas novas. Mas não devemos nunca misturar as coisas. Nunca. Eu nunca misturei. Aí quando pensou que não, uma segunda-feira que o pastor vinha pegar verdura em casa, passou na terça, na quarta ele não veio, eu botei dentro do carro e fui lá no projeto. Foi lá por quê? Porque não falou na hora, mas depois ele me explicou. Eu falei, eu vou parar o meu voto com Deus por causa de seres humanos. Não paro. Eu não deixo de fazer. Essa igreja aqui foi um ataque muito grande que eu tive no começo aqui, de liderança, disso, daquilo. Só que o meu voto era com Deus. Eu perguntava para Deus, e aí, eu posso sair da igreja? Ele falou, de jeito nenhum, sua bênção você vai receber aí. Não, mas ele não quer deixar eu fazer nada para ele assim. Ele falou, vai lá fora. Falar, então tá bom, só fica sentadinho, mas vai lá fora, evangeliza fora. Aí eu comecei a evangelizar fora, trazendo uma pessoa, trazendo outra para cá. Não era nem conhecido nem reconhecido, e é coisa que o homem de Deus, que é o homem de Deus, não liga a Deus. Então, resumindo toda a palavra, examinar. Examine-se, pois, o homem a
a si mesmo, para que não esteja embriagado de ira ou contra irmão, para deixar de fazer aquilo que falou que vai fazer com Deus. Porque todos nós aceitamos Jesus aqui na frente, todos nós, se não foi aqui, foi em outra igreja. Tem uma reconciliação com Deus em qualquer lugar, mas só quando chegamos no compromisso, quando levantamos a mão, nós não fizemos compromisso com pastores, com liderança, com ninguém. A liderança do pastor está sendo instrumento para você fazer compromisso com Deus. Então você levantou a mão para Deus, faça o que tem que fazer, porque a bênção é certa. Um aplauso bem forte para Jesus. Glórias a Deus, glória a Deus. Isso é um culto de ensino, né? Isso aqui é escola bíblica, você fica ouvindo isso. Mas você está fazendo mesmo. Tem pessoa aqui com 20 anos igual a mim, irmão Antônio, irmão Jô, Marcelene também, muito tempo na igreja, um monte tem aqui muito tempo na igreja, mas isso não pode cessar de ser falado. Porque eu conheci em outras igrejas crentes velhos de igreja.